Vamos então, neste momento, asserenando os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração, nos ligando com os nossos mentores, com os mentores responsáveis pela nossa aula de hoje. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecendo a patrona da nossa casa, Irmã Cidufo, as equipes de limpeza e higienização que prepararam este ambiente, as equipes guardiãs que cuidam de toda a segurança e proteção da nossa casa. Aos pretos velhos, as mães velhas, os índios de Itaporã e Bogotá, a todas as fraternidades que trabalham em nome de Jesus. Vamos agradecendo com a prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos agradecendo a Ismael, o anjo preposto por Cristo para o nosso Brasil, pedindo a ele que derrame em cada coração um pouquinho mais de amor, de compaixão e de paz. Vamos saudando os apóstolos. Vamos saudando a Maria de Magdala, nosso maior exemplo de transformação pessoal. Vamos agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, pedindo a ela que nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, que ela possa nos carregar em seu colo de mãe. Vamos chegando até Jesus, agradecendo a Ele por toda a vivência do Evangelho. Chegando até Deus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reencarnados. E agradecendo esta oportunidade, pedimos licença para começar o nosso estudo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Só dar um recadinho, gente. Nós só temos mais 2 aulas antes das férias, viu?
por conta do jogo do Brasil, dia 24. Então, acho que nós temos mais 2 semanas. Aí, a semana do dia 24, quarta-feira, 24, aí nós vamos estar em férias. E vamos lá voltando dia 22 de julho. Vai ter que passar toda a família. Mas a semana que vem eu vou trazer um lembretinho onde certinho vai pegar para vocês. A nossa aula de hoje é a Lei de Sociedade, baseada no Livro dos Espíritos, e nesse livro do Manolo, Família, somos todos espíritos. Também muito bom esse livro. Então, na lei de sociedade, nós vamos ver necessidade da vida social, vida de ensulamento, voto de silêncio e laços de família. Vocês acham necessário a gente viver em sociedade? Sim. Muito, né? Nós vamos ver o porquê de viver em sociedade. O porquê de não viver isolado. O porquê do voto de silêncio. E os laços de família. Qual a responsabilidade da família? A lei de sociedade é uma das leis morais estudadas em O Livro dos Espíritos, da questão 766 a 775. Em casa, depois, pega o Livro dos Espíritos, na terceira parte, na questão 766. Começa a ler, faz uma revisão, né? Porque às vezes a gente não consegue abordar tudo aqui. E é importante vocês continuarem o estudo em casa. Ela ensina que o ser humano foi criado para viver em sociedade, pois o progresso moral e intelectual acontecerá por meio da convivência com as outras pessoas. Precisamos uns dos outros. É uma lei divina que impulsiona os seres humanos a viverem juntos. Como seria mais fácil, né? Se a gente vivesse numa ilha isolado. Não teria conflitos. Por outro lado, não teríamos aprendizado. Como a gente iria exercitar todas as virtudes vivendo sozinho? Será que a gente aguentaria a gente mesmo? Sozinho? Quem ia ser um instrumento da nossa evolução? Com quem que a gente ia debater, discutir? Não ia ter ninguém para brigar. Não ia ter ninguém para brigar, ninguém para contrariar, ninguém para a gente mandar, né? Seria muito chato, não seria, a gente viver com a gente mesmo? Pode levar o Wilson? O Wilson? Do náufrago? Até hoje eu quero saber o que tem nas caixas, mas não fizeram o filme para contar. Você vê bastante relato, a pessoa fica muito tempo isolada, a cabeça espana. Eu lembro quando o Aldo Luiz Santa Fé, ele viajou 2 meses. Gente, não tinha ninguém que eu fiquei em casa, não é igual. Eu brigava por gato, com a minha mãe. Mas não é, né? Nossa, Faz falta o instrumento da nossa evolução. Nossa.
Então, é importante a gente viver em sociedade, a gente ter o outro. As diferenças do outro faz com que nós cresçamos, faz com que a gente exercite, né? A nossa paciência, o amor, nós vamos ver tudo isso. A família é uma sociedade. Né? Sim, é a primeira. A família é uma sociedade. E é a mais difícil, né? A gente exercita a paciência todo dia. É a mais difícil e a mais importante. Tem uma reflexão que eu queria que a gente refletisse. É fácil dizer que somos pacientes quando estamos sozinhos, não é? A gente sozinho, a gente é a pessoa mais paciente que existe. A verdadeira paciência aparece quando convivemos com as pessoas diferentes de nós. A Jaqueline dá 5 horas da tarde, ela já está mandando eu embora da loja. Ela fala, vai que já deu o seu tempo. Né? Então é importante. Sozinho, como que a gente sabe que a gente tem paciência se a gente está sozinho? Não tem ninguém junto com a gente para mostrar se nós estamos com paciência ou não. Né? Então, na questão 766 de Livro dos Espíritos, eles perguntam, o Kardec pergunta a eles: a vida social faz parte da natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Viver em sociedade é uma necessidade natural do espírito em evolução. É na convivência com os outros que desenvolvemos inteligência, sentimentos e virtudes. Tá vendo o porquê da importância da gente viver em sociedade, viver com o outro? A gente vai desenvolvendo a inteligência, o sentimento e as virtudes. Que a gente não conseguiria fazer isso sozinho. Ah, esqueci de falar que hoje a aula vai até meia-noite, viu? O Aldo autorizou. E eu tentei resumir bastante ainda, porque o assunto é extenso. Ninguém progride sozinho. A vida em sociedade funciona como uma grande escola espiritual, onde aprendemos a amar, perdoar, respeitar diferenças, exercitar a paciência, desenvolver solidariedade e caridade, superar orgulho e egoísmo. Sem convivência, muitas virtudes permaneceriam adormecidas. Que jeito que nós íamos aprender a amar se a gente vivesse sozinho? O perdão. Que jeito que a gente ia aprender a perdoar se não tinha uma pessoa junto com a gente, ou alguém, uma sociedade, uma comunidade? A respeitar as diferenças. Pensou se todo mundo pensasse tudo igual? Seria muito chato, não seria? Já pensou se todo mundo pensasse que nem eu?
Se todo mundo pensasse que nem a Silmara, ia ser também muito ruim. Não ia prestar também. Então é importante, cada um é cada um. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. Que confesso que não é fácil. Ou é fácil? Não. Só é difícil para mim? Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho em casa um instrumento da minha evolução. Pediu e vice-versa. Né? Eu acho que todos vocês têm um instrumento de evolução, né? Só que a gente... está um pouco limitada. Entender desse lado de um pouco limitado. Só que a gente brinca, né? Eu costumo falar que ele é o meu instrumento da minha evolução. Por quê? Porque, além de a gente exercitar tudo isso que está aqui, a gente aprende muito um com o outro. A gente exercita o diálogo, a conversa. Isso é muito importante. Então, a gente tem que aprender com essas diferenças. E o outro também tem que aprender a respeitar as nossas diferenças. Porque todo mundo pensa diferente. Cada um tem um ponto de vista, às vezes da mesma coisa. Não é? Se eu trouxer um copo de água aqui, um pouquinho para cima da metade, alguns vão dizer: nossa, o copo está meio vazio. Outros já vão dizer: nossa, o copo está meio cheio. Né? São pontos de vista diferentes. Como que nós íamos desenvolver a solidariedade e a caridade se não tivesse para quem? A gente doar o nosso tempo, o nosso ouvido. A caridade mais difícil é o tempo. Porque hoje nós vivemos muito corrido com os afazeres do dia a dia, com o trabalho, estudo, corre para cá, corre para lá. Então a caridade mais difícil é a gente às vezes doar um pouquinho do nosso tempo para o próximo. Ou doar o nosso ouvido para ouvir. Geralmente quando uma pessoa vem falar com a gente mais quer falar do que ouvir. Então a gente tem que ir exercitando isso também. Superar o orgulho e o egoísmo. Como que a gente ia aprender a dividir as coisas se a gente fosse sozinho? A gente vê isso, às vezes, quando a pessoa tem um filho só. Não sabe dividir. Às vezes não é porque o pai e a mãe não ensinam, é porque ele não tem com quem dividir. Como é que ele vai dividir? Então, a gente aprende a dividir as coisas e não ser egoísta com o próximo. Na questão 767, Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Eles respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, a gente tem que se ajudar, um ajudar o outro. O isolamento absoluto contraria a natureza humana. O homem precisa do contato com o próximo para crescer moralmente. Até as dificuldades de convivência
tem finalidade educativa. Então, tudo isso que acontece, essas convivências, esse ajudar mutuamente, tem uma finalidade de nos educar, da gente aprender com isso. Sem o relacionamento humano, não existe oportunidade verdadeira de praticar a caridade, o amor e o auxílio mútuo. Cada pessoa que encontramos, familiares, amigos, colegas, até adversários, representa oportunidade de aprendizado espiritual. Muitas vezes reencontramos espíritos com quem já convivemos para reajustes, reconciliações e crescimento mútuo, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente olha para aquela pessoa, às vezes dá um mal-estar, uma coisa assim, né? Que a gente não sabe explicar o porquê que a gente está sentindo isso daquela pessoa. Será que em outras existências não aconteceu algo, né, que deixou esse sentimento com a gente? Ela fez alguma coisa para a gente, ou até mesmo a gente fez alguma coisa para ela. Então é a oportunidade que nós temos de tentar resolver essas coisinhas. E por outro lado, em algumas pessoas, né, a gente nunca viu a pessoa na vida. Mas a hora que a gente vê, a gente tem a nítida sensação de que a gente já conhece ela de anos e anos. Então, Deus coloca essas pessoas no nosso caminho. Algumas não tão agradáveis, algumas muito agradáveis, mas para quê? Para ajudar, para que a gente resolva essas pendências que ficaram, para haver o reajuste. Mas nem sempre a gente consegue. Não, às vezes a gente não consegue. Parte de você. Mas a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não, é. Ela nega quem não aceita que você faça se ajudar. A gente dá o nosso melhor, sempre. Mas nem sempre a gente consegue. Às vezes para outra pessoa, mesmo a gente dando o nosso melhor, ainda não é o suficiente. Tudo bem por aqui, até aqui? Alguma pergunta? Pode falar, viu, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Só porque eu falei que a aula vai até meia-noite, vocês ficaram com medo? Vou passar um rádio lá no quartel. As diferenças e conflitos sociais também possuem papel educativo. Eles revelam nossas imperfeições e mostram o que ainda precisamos melhorar internamente. Então, é importante, às vezes, as diferenças e os conflitos, porque mostra o que nós temos que melhorar. É difícil. É difícil a gente enxergar, mas é o primeiro passo da gente querer mudar. A gente enxergar o que nós temos. Eu sou melindrosa. É necessário falar e você sabe que vai pisar em ovos, mas você tem que pisar em ovos.
Às vezes é necessário, É né? necessário. Eu trabalho a paciência todo dia. Às vezes não é fácil. Trabalhar público é um desafio, né? Seja ele no comércio, seja ele na educação, qualquer trabalho que você trabalha com público adulto ou infantil, é difícil. É difícil, porque às vezes tem uma pessoa que acorda de manhã e fala, hoje eu vou lá perturbar. Né? Então aí você tem que exercitar a paciência. Todo dia chega uma lá você e fala assim, tem linha? É igual a escola, minha filha. A criança vai para a escola, nem a mãe tem, cara. Não, hoje eu vou lá perturbar o professor. Olha, você vai para o professor, que ela Você tá lá e tá tem linha? É sério? A pessoa chega lá e fala, tem linha? Aí tem aquele monte de linha lá, e você tem que perguntar assim, mas qual linha a senhora quer? Aí ela fala, eu queria uma linha assim, assim, assim. É aquela que tá passando no vídeo do YouTube. Aí você tem que adivinhar qual é o vídeo que a pessoa assistiu. Ou se não, tá com o expositor inteirinho lá, com todas as... Mas só tem essas cores? Ela quer bolsa. É que não fabricaram da outra, não tem que fabricar para ter. Dá vontade de responder assim, mas não dá. Aí você fala, não, olha, as cores que a empresa tem são todas essas aí, tá completinho. Dá vontade de falar, criatura, mas que cor que você quer, criatura? Acho que ela quer uma que brilha no escuro e fica fazendo assim, ó. Então, às vezes a gente tem que exercitar a paciência todo dia. Chega lá, chegou. Vai ficar bem assim. Mas a gente aprende. Uma comparação simples. Um carvão sozinho apaga rapidamente, mas vários carvões junto mantêm o fogo aceso por mais tempo. Eu achei esse exemplo muito simples e fácil da gente entender. Todo mundo aqui já acendeu uma churrasqueira com carvão, né? Fogão a lenha. A hora que você tira, a hora que tem bastante lenha lá, que tá a brasa, é a coisa mais linda, né? Se você tirar um e colocar ele separado, rapidamente ele vai se apagar. Quando ele volta, também ele acende rapidinho. Então a importância também da gente viver em sociedade. Se a gente viver sozinho, a gente vai ser um carvãozinho apagado. E às vezes o nosso excesso de alegria também atrapalha os outros, né? Se o nosso carvãozinho brilha muito, aí às vezes incomoda um pouco. Mas a gente continua a brilhar. Assim também acontece conosco. A convivência fortalece, ensina e transforma. Na visão espírita, viver em sociedade não é apenas uma convivência humana, mas uma lei divina. A sociedade é o campo onde o espírito aprende a amar, corrige imperfeições, desenvolve virtudes e caminha rumo à perfeição espiritual. Então é importante que até Jesus teve uma, né? É muito importante. Sociedade, família. Por isso mesmo, com os desafios e decepções, a convivência é parte essencial do nosso progresso diante de Deus. Aqui mesmo fala, né? A gente não vai ter
só desafios e só decepções. A gente também vai ter alegrias em viver, em conviver com as pessoas. Kardec explica que nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam, assegurando seu bem-estar e progridem, por terem necessidade uns dos outros. É que os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolado. Isso também está no Livro dos Espíritos, tá? Da questão 769 à questão 772 de O Livro dos Espíritos, trata da vida de isolamento e do voto de silêncio dentro da lei da sociedade. A vida de isolamento absoluto é meritória? Kardec pergunta aos espíritos. Vocês acham que é? Sem ler lá antes. Não. Qual a sugestão dos alunos? Sozinho não tem, né? Você tá sozinho, você vai, né? Quem vai testar sua paciência? A gente não tem. Como que a gente vai fazer a nossa caridade, pregar a caridade? Para quem? Tratar bem os clientes. Então, Não não tem. Então, os espíritos respondem que não há mérito nenhum. Eles explicam que ao viver completamente isolado, o homem deixa de cumprir a lei natural da sociedade. Além de não aprender nada, ainda descumpre uma lei de Deus, vivendo isolado. A ideia central é: ninguém evolui sozinho. Deus nos fez para cooperarmos uns com os outros. O contato humano desenvolve virtudes. O isolamento total pode parecer santidade, mas muitas vezes é apenas fuga das dificuldades da convivência. É fácil parecer paciente sozinho. O verdadeiro progresso aparece quando convivemos com pessoas diferentes, enfrentando desafios emocionais, familiares e sociais. Então, sozinho fica muito fácil, né? Não tem trânsito. Não tem os carros. Não tem o familiar. Então, a lei de sociedade é muito importante. Não tem esposa passando serviço. Ah lá, eu falei, né? Não tem quem a gente mandar, né? Se não tem um instrumento da evolução. Ué, só assim que a gente evolui, é verdade. E quando a gente passar do outro lado, também tem sociedade, não tem. Do outro lado também é a mesma coisa daqui. Não tem como viver sozinho. Vai ter gente mandando você lavar a louça Até do outro lado, a varrer, a limpar, ajudar, né? E às vezes as pessoas querem viver sozinho por esse motivo, né? Pela fuga. Eles não querem enfrentar as dificuldades. Eles não querem aprender, eles não querem evoluir. Eles param ali, como eles não querem enfrentar as dificuldades, os problemas, eles se isolam.
É o maior motivo da depressão que tem hoje em dia, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade em aceitar certas coisas, em tentar resolver certos conflitos, até, às vezes até internamente, que é onde acaba causando aí uma depressão, na maioria dos casos. É a fuga. É o não querer resolver as coisas. A não aceitação. Mas na verdade ele está fugindo dele mesmo. Ele está usando o subterfúgio para fugir dele mesmo. Dele mesmo. Mas não tem como fugir nada dele. Onde nós vamos, nós estamos. É mais fácil a gente enfrentar os problemas do que fugir, né? A convivência funciona como uma oficina da alma. Aprendemos tolerância, vencemos o orgulho, exercitamos o perdão e desenvolvemos o amor ao próximo. Sem o contato humano, muitas imperfeições permanecem escondidas. Então é importante essa oficina, né? Onde a gente aprende várias virtudes e exercita várias virtudes, né? Às vezes a gente acha que a gente está bom numa coisa, né? Aí Deus fala, deixa eu mandar uma pessoa lá para ver se ela está boa mesmo. Vamos ver. Vamos ver se ela aprendeu. Isso é tudo que ela fala. É. Ela disse que está boa, vamos testar se ela está boa. Às vezes o primeiro teste a gente passa. Mas às vezes ele manda mais para frente outro para testar, ver se a gente está firme ainda. E às vezes a gente dá uma escorregadinha. Aí ele fala assim, ah lá, não está tão boa ainda não, precisa testar mais um pouquinho. Aí nós estamos aí testando. Mas tem gente que consegue tirar a serenidade da gente. A gente costuma brincar, às vezes eu com a Jaque lá na loja. A gente tenta amar o próximo, mas o próximo dificulta também. Como que a gente ama desse jeito? O próximo não ajuda, né? Como é que a gente ama se o próximo não colabora? Fica difícil. Fica difícil. Uma varinha só do canto. Aí não tá bom desse lado, vai lá e fica com o outro. Às vezes não está contente, manda 2 para cutucar. Eu vou na rotatória da Santa Casa, o mundo está querendo para ajuda comigo, assim. Já postou na rotatória. Será que ele sabe quando eu vou? E se eu vou para lá? Acho que ele pensou, ele vai para lá, mas aí o que eu fiz? Eu falei, antes do acidente, eu parei, eu vou ver quando ele vai, né? Ele se ofendeu. Aí mandou elogios para minha mãe, palavras evangélicas. Entendeu? Acenou, né? Ó. Acenou pra você. Aí eu parei e falei, eu fiz assim. Nossa, aí ele mostrou aquele gesto, se ofendeu. Agora, se eu sou um homem nervoso, essa aí liga. Eu lembro que você, uma frase falou elogiando e fazendo essas coisas. Contramão, caiu na frente do meu carro e ainda ficou brava comigo. Ela contramão. Eu lembrei de você, logo vai de gente, mas é difícil. É difícil. É difícil. Hoje de manhã eu quase atropelei uma senhora, mas também atravessando tão vagarosamente na faixa de pedestre, na esquina, eu fiz a rotatória, dei de topo com ela, parei. O cara atrás buzinou. Eu falei, mas meu Deus, se eu não paro, eu ia atropelar a mulher. Essas faixas de pedestre na esquina é muito complicado.
E foi na rotatória da Santa Casa lá também. Eu fiz a rotatória de topo com a mulher no meio da faixa. Eu tive que parar, aí o carro atrás buzinou. Eu falei para ele, meu filho, ou eu parava ou eu atropelava a senhora. E a gente tem que observar, às vezes, que tem alguém na faixa de pedestre para passar. A gente está de carro. E se a gente não observa, às vezes, se atrás vem vindo uma moto, dá problema. Porque às vezes a gente para, a pessoa atravessa, a moto vem e pega. Então a gente tem que observar até isso. Além da gente ter que observar o trânsito, observar a pessoa na faixa de pedestre, tem que observar atrás se vem vindo uma moto. Tem que ficar com a mão mais ou menos pronta para porque no viés é. Isso aí tá ligado com a galera. Quando você tá chegando na rotatória, você vê que vai ter um doidão pulando na faixa. Você já liga o pisca-alerta, que a pessoa que tá atrás fica esperta. Você tá avisando, né? A moto. Mas muitas vezes eles não observam, não param. Então a gente tem que... O trânsito é nosso maior, que exercita a nossa paciência a todo instante. É o maior educador da nossa paciência. Isso, porque a cidade está aqui, né? Mas cidade Nossa. Há uns anos atrás, a gente foi viajar, né? Andamos em São Paulo, no litoral lá, tudo mais. Você não é pequeno, você está acostumado com o trânsito grande, e tudo mais. Nenhuma buzinada, nada se dá certo, o pessoal respeita. Chegando em Pirassununga, 10h30 da noite, daquela Avenida da Paz, saindo da Anguera lá. Eu tô devagarzinho, passando a lombada, porque ela tá pesada, tá com bagagem e tudo. Tá bem, buzinando, que eu tava passando a lombada devagar, ele tava com pressa. Meu Deus do céu, é só botar. Eu falei, Pirassununga mesmo, né? Eu falei, cheguei em Pirassununga. Fiquei em casa, né? Chegou em casa, né? Na questão 771, e os que vivem retirados do mundo para ajudar os necessitados? Kardec pergunta aos espíritos, né? E os espíritos fazem uma distinção importante. Eles dizem que aquele que se afasta parcialmente do mundo para dedicar-se ao bem possui mérito, porque não vive em egoísmo, nem inutilidades. Aí temos, por exemplo, religiosos dedicados à caridade, pessoas em recolhimento para oração e auxílio espiritual, indivíduos que se afastam de excessos materiais para servir melhor. O valor não está no isolamento em si, mas na utilidade ao próximo. Espiritismo valoriza a simplicidade, recolhimento equilibrado, vida interior, mas sempre acompanhado de caridade ativa. Então, quando a pessoa se isola, mas tem um fim, ele não está isolado, sozinho. Tem um fim de ajudar. Aí há mérito. Que nem Madre Teresa. Tem vários, né? Aqueles médicos da Cruz Vermelha. Os médicos sem fronteiras, né? Eles largam, né? Às vezes a família, largam tudo para poder servir ao próximo.
Às vezes, né, quando tem algumas catástrofes, né, que nem aconteceu lá em Santa Catarina, lá no sul, quanta gente, né, que largou tudo e foi para lá para ajudar. Então, nisso há mérito. Irmã Dulce, aqui do Brasil, né, mais perto de nós, que viveu, Chico também, que viveu para servir ao próximo. As pessoas, às vezes, que fazem retiro de isolamento, né, para se equilibrar, para, né, um momento de oração, de recolhimento, para depois poder ajudar o próximo. Então, ele não ficou lá isolado, sem um motivo. Às vezes tem pessoas que vivem no nosso meio é isolado, né? Não quer nada com ninguém, fica no mundinho dela. Não quer ajudar nada, não faz nada, né? Tinha uma pessoa que trabalhava na academia, lá nos anos 80, sentava na sala dela, lá, na mesa dela, estava escrito, não sei que oração, não sei o dia, não sei esse cara de serviço, assim. Você está isolado, não queria papo. Também não sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque entrei na Força Aérea. Você vai conversar com a pessoa dela? Já Ela está isolada. já não dá abertura, né? Já não quer viver em sociedade. Ia almoçar sozinha, voltava sozinha, nunca se via ela com ninguém. Tá? O dia que morrer, você nem tem casa de caixão. Ainda bem que tem carrinho. Ainda bem. Isso é isolamento, tá no meio, né? Ah, mas mesmo o carrinho precisa pelo menos umas 3 pessoas para catar e pôr lá no carrinho. Agora, O caixão não vai sozinho ainda, né? viu? Como é que a pessoa passou no teste psicológico? Ah, Vestiu uma máscara e foi, né? Na questão 772, o voto de silêncio agrada a Deus? O meu, ele tá conversando, né, lá? Não presta atenção no trabalho. Ele é de sociedade, tem que conversar com ele e com os colegas. Os espíritos respondem que não há méritos especial nisso. Falam que a palavra foi dada ao homem para auxiliar seus semelhantes. O silêncio pode ser útil em certos momentos, como para reflexão, disciplina interna, evitar fofocas e agressões. Às vezes ele está sempre. É, Por isso que Chico ensinava lá na água da paz, né? é a água da paciência. Da paciência dele, né? Ele que Você põe a água lá na boca. não pode ir. Mas o silêncio absoluto não é considerado superioridade espiritual. Às vezes a pessoa acha, né, porque a pessoa tá lá quietinha lá, meditando, é um ser evoluído, né, espiritualmente. Mas às vezes ele tá lá quietinho, só da boca, mas a tagarelice da cabeça tá lá funcionando, né, maquinando. Uma vez estava tendo um centro espírita, estava tendo um trabalho mediúnico, assim, tinha criança também para tomar passe, e aí parou para fazer um trabalho mediúnico, e era dentro de passe de criança. E aí o mentor, né, pediu para passar uma mensagem, e estava passando a mensagem, só que a criançada lá fora do centro estava fazendo um tropé danado. O dirigente ali levantou, estava indo em direção à porta, e o mentor falou: onde você está indo, filho? Eu vou mandar fazer silêncio com aquelas crianças. Eu falei: não, eu tenho mais medo do silêncio dos adultos do que do barulho das crianças. Né? Porque às vezes você tá quieto, mas a cabeça não para, né? A comunicação consola, ensina, orienta, esclarece e também pratica a caridade.
Você já pensou que coisa ruim se nós viéssemos aqui, nós vamos fazer uma oração e vai ficar todo mundo em silêncio? Será que a gente estava aprendendo alguma coisa? Nem oração. Na forma uma casa espírita, eles falam Pai Nosso, depois fica em silêncio, mentalmente. Nem Pai Nosso não rezava mais. Juro, era silêncio. Pai Nosso. Então, mas aí desenvolve mentalmente. Não. Porque a intenção, não, eu vou explicar a intenção. Porque quando a gente fala, quando a gente ora verbalmente, a mente você não consegue controlar. Você já percebeu? Você está falando Pai Nosso, mas a mãe tem que pintar a casa, Agora, quando você faz ao contrário, você reza mentalmente, a mente está ocupada. Isso aí só funciona para o Senhor, Senhor. Você não devaga. Se eu não falar, aí que eu vou pensar na conta que eu tenho que pagar, no que eu vou fazer amanhã. Você não devaga. É por isso que Não, mas isso aí só funciona para o Senhor. eu aprendi assim. Eu não consigo. Eu acho que dá certo para a obra, para a mulher. Como a gente é multitarefa, você consegue falar, Tá vendo? Tá vendo como é bom as diferenças? A gente aprende também nas diferenças, que a gente não consegue ficar quieto. Você começa a falar, daqui a pouco está pensando em outras coisas, não na oração. Quem pode falar para fazer o bem e escolhe calar-se inutilmente, perde oportunidades valiosas. O importante não é falar pouco ou muito, mas falar com amor, evitar maledicência, usar a palavra para edificar. Porque muita gente usa as palavras também para derrubar os outros, né? Então, a importância da gente saber usar as palavras. Às vezes, em certos momentos, é importante calar-se, não revidar. Quando uma coisa, às vezes, vai criar algum conflito, eu aprendi. Vou pensar a respeito, depois a gente conversa. Vou refletir, depois dar a resposta. Porque às vezes a gente dá a resposta no ímpeto da coisa, às vezes a gente comete falhas, né? Então às vezes é preferível. Não, mas marido não conta. Marido não entra nessa. Marido é outra tática. Eu tenho uma coisa assim, era aniversário do cara. Olha como o marido é simples, ela falou. Aí ele, meu bem, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero uma BMW, a última do ano. Eu falei, puxa vida, ela é muito cara, não consigo dar isso para você. Aí outra coisa, um dia de sossego, só um dia. Aí ela falou, quanto custa essa BMW? Você quer completa? Tudo certinho, né? É difícil. Essa é uma profissão difícil. Não é à toa que é instrumento de evolução. Então, isso não conta para marido. Você fica solteiro, não tem casado. É isso aí. Essas questões nos traz um ensinamento muito profundo. Deus não quer isolamento inútil. Ele quer convivência fraterna, trabalho no bem, caridade ativa e transformação moral. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Deus não quer isolamento inútil. Ele quer convivência fraterna, trabalho no bem,
caridade ativa e transformação moral. Ele quer que a cada dia a gente tente, né, ser um pouquinho melhor. Ele quer que nós trabalhemos no bem. Ele quer que nós tenhamos uma caridade, mas uma caridade ativa, né? Não só da boca para fora. O que nós estamos fazendo aqui, né? Nós não estamos aqui aprendendo a cada dia, a cada encontro que nós temos, trabalhando no bem. Imagine um aluno que abandona a escola porque os colegas o irritam e ele evita o conflito, mas também deixa de aprender. É o que a gente não pode fazer, né? Quando a dificuldade aparece, os conflitos aparecem, a gente querer abandonar o barco. Senão a gente não aprende, a gente não evolui. E hoje em dia não está muito difícil da gente ver isso aqui nas escolas, né? Porque não pode mais falar nada. Que tudo não pode. A professora não pode mais mandar um bilhetinho para casa. Ele saber como falar. Porque não pode repreender o filhinho, né? Então ele faz, se ele quer, a tarefa, ele aprende se ele quer a lição. E com isso desestimula, né? O aprendizado desestimula o professor, desestimula tudo, né? E hoje em dia os pais mandam as crianças para a escola educar, né? Os pais não querem mais nem ter o trabalho de educar os seus filhos. Porque a escola é um complemento da família, é um complemento de casa, mas a escola não tem obrigação de educar moralmente. Ela tem obrigação de educar os ensinos, né? As matérias pedagógicos, né? E hoje em dia tá difícil. Eu escuto uns professores aí falar que tá cada... Os professores vão do céu, né? Com certeza. Deus me livre. Eu inventei nos anos 90 de ser catequista, não aguentei um ano. Mas ainda eu falo para você que... Na porta, assim, o bicho se transformar, parecia o Tasso. Mas eu falo que catequese ainda é fácil. Eu falo ainda para você que a catequese é fácil. Eu dei aula de catequese 15 anos, para adolescente. Eu acho que a escola é mais difícil. Ah, não, era lá no Quênia, aquele povo, Deus me livre. Pergunta se eu voltei nem raça, eu deixei para trás. Vou pro espiritismo. Assim acontece com o espírito. As dificuldades da convivência são justamente as lições necessárias para a nossa evolução. Então, as dificuldades são necessárias, são ajustes. Por isso, a sociedade é uma grande escola da alma. Na questão 773, por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se após certo tempo, enquanto entre os homens os laços permanecem? Os espíritos explicam que os animais predomina mais o instinto. Já no homem existe algo mais elevado. A vida moral, a inteligência, a afetividade contínua, a necessidade de progresso espiritual,
Por isso, os laços familiares humanos não se limitam à necessidade material da infância. O bicho ele não dá continuidade na espécie, né? Que nem a mãe, ela não vai ensinar o filho, por instinto ele vai aprender. Não é igual nós, que a mãe vai orientando, né? Você faz isso, você vai para a escola. O bicho não, ele não tem essa. Eles não têm, essa né? herança, né? Que vai passando por. Tá pronto, se vira, né? A hora que eles começam a comer sozinho, a mãe fala, vai. Mas depois. A hora que aprende, né? Os animais, né? Cada um. Mas a gente vê que até os animais estão evoluindo, né? Hoje a gente já vê que quando ficam juntos tem uma certa afeição, um certo carinho. Quando fica, às vezes, por exemplo, quando dá cria, fica um filhotinho, né? Mas assim, não é que nem o ser humano, né? Mas até os animais também evoluem nesse quesito também. E o ser humano tem ligações, né? São laços que às vezes passam de encarnações em encarnações. Na visão espírita, família educa o espírito, desenvolve sentimentos, fortalece o amor, cria responsabilidades mútuas. O afeto familiar ajuda o espírito a crescer moralmente. Então, a primeira sociedade que nós temos é a família. É lá que a gente aprende, desde de pequeno, o desenvolvimento, desenvolver os sentimentos, fortalece os laços. Mas tem um livre-arbítrio, né? Tem. Às vezes a gente tinha todo esse trabalho, aí se vê, puxa vida, vai prosperar, né? Mas a pessoa vai remar contra. Kardec pergunta aos espíritos: os laços de parentesco são uma lei da natureza? E os espíritos respondem: certamente. E acrescentam que Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A família é a primeira escola do amor. É no lar que aprendemos paciência, renúncia, cuidado, respeito, perdão e solidariedade. Mesmo as dificuldades familiares possuem finalidades educativas. Muitas vezes reencontramos antigos desafetos, retomamos compromissos espirituais, recebemos oportunidades de reconciliação. Por isso que Chico fala, né? A gente nasce no lar que a gente merece, com os parentes que a gente merece. Será? Sempre. Nós fizemos muita besteira, né? Sempre. Chegar nessa conclusão. Sempre. E não achem que nós somos os bonzinhos. Porque não. A gente, se está ali, é porque tem alguma coisa a reajustar. Tem alguma coisa a aprender. Fácil? Não é. Não, nós trabalhamos, né?
assistência aí, né? De famílias, a gente percebe que nossa, minha vida é boa. A gente vê cada um aí para ver, o que esse povo fez, né? E dificuldade, eu falei, rapaz, Tem filho, né? Tem filho. né? E filho. Sim. E mesmo Cada família que tem motivos seguristas é uma dessas famílias que vem mais uma meia dúzia de crianças. Uma vez nós fomos levar uma cesta para a família, né? No bairro ali. Aí chegou para entregar a cesta, cinco moleques, 5 crianças, assim, tudo escadinho, maiorzinho que ele tem 10 anos. Parece um jogo de lata. Não, aí a gente falou, que o maiorzinho, chama sua mãe. A Marlene falou, ela não é minha mãe. Bom, está no meio das crianças. Então, é uma moça. Aí veio a mãe e ele perguntou, fulana, esse aqui não é seu filho? Não, o pai dele veio morar comigo, a gente amaziou, o pai morou muito tempo comigo, caiu no mundo e deixou ele para mim. Mandando uma criança com ela. Eu falei, Jesus. Entendeu? Eu falei, não, isso é um cara, né? Olha o menino, coitado. Ela está numa casa estranha, né? sem pai, sem mãe. O pai caiu no mundo. Que beleza. Não, a mulher tem um coração tão bom que ela, né? Chegar, não, você é meu filho, seu pai foi embora, né? Vai para assistência. Não, mas ela abraçou o menino. Não sei, né? De repente esse menino na frente vai ser o esteio dela ali, né? A base que vai ajudar ela a criar os filhos. E aí? Às vezes é o que vai cuidar dela até na velhice. Aí a gente vê a nossa vida e fala, ô Senhor, cara. A gente vê, às vezes, né, fazendo esse trabalho assistencial que a gente faz, a gente vê que, às vezes, as nossas dificuldades é tão pequena diante das dificuldades que a gente vê que as pessoas têm, né? Por isso a importância da gente trabalhar, da gente fazer a caridade, da gente ajudar, a gente ter a oportunidade de poder ajudar. A gente aprende muito com isso. A gente vê o quanto a gente é rico e não dá valor. A gente vê o quanto os nossos problemas são muito pequenos e a gente acha que o nosso problema é do tamanho do mundo. A gente vê o quanto essas famílias têm dificuldades. Então, é muito importante quando vocês tiverem oportunidade de fazer esse trabalho, de trabalhar nisso, de poder ajudar, ajudem. Seja aqui, seja onde for. Vocês vão ver o quanto é gratificante, não é, Gi? O quanto é prazeroso a gente poder ajudar e ver, né, que o que a gente passa não é nada perto das dificuldades que essas pessoas passam. E o quanto carinho, além de todas essas dificuldades, o quanto carinho a gente recebe dessas famílias. Quando o nosso grupo era menor, que a gente atendia, a gente levava o caramelo. E tinha uma família que a gente ia, que tinha 3 molequinhos. Ninguém sabia como eu chamava, mas o caramelo, todo mundo sabia. Eles já gritavam, eles estavam às vezes jogando bola na rua, eles já gritavam, olha o caramelo, e saía tudo correndo. Eu até comentava com a Juliana, eu falei, qualquer dia vai ter uma criança dentro do carro, eu vou perceber essa hora que chegar em casa. Abria a porta do carro. Porque eles entravam tudo dentro do carro para brincar com o caramelo. E um dia nós fomos levar a cesta, foi uma época de Natal. A gente estava com cesta básica, cesta de Natal, brinquedo e tal. A gente não levou o caramelo. Aí eu cheguei lá, tia, você não trouxe o camamelo? Eles chamavam de camamelo.
Falei, não dava para a tia trazer, que se a tia trouxesse o camamelo, não dava para trazer os brinquedos, né? Não, tia, podia deixar os brinquedos, mas trazia o caramelo, né? Olha só, né? Às vezes eu falo que o caramelo fazia mais sucesso, ele só não fazia mais sucesso que as bolachas. As bolachas as crianças já esperavam. Não, mas teve um lá que ele pegou e falou que ele não queria presente, ele queria uma noite com caramelo. Ele queria que eu deixasse o caramelo com ele uma noite. Deu uma madeira. Não, e um dia nós chegamos lá, as mesmas 3 crianças. Eles estavam tomando leite. Um deles estava com uma canequinha de leite, né? Eles estavam até com a boquinha assim, ó. Sabe quando toma leite e fica com marcadinho de leite assim? Entrou dentro do carro com aquela caneca de leite, com caramelo. Aí virou um sarceiro só. Eu sei que o caramelo chegou em casa cheirando leite, porque o caramelo lambeu a criança, tomou leite na caneca. Mas olha, foi a alegria das crianças. Mas acho que foi depois do Natal que ele não foi, daí foi, que eu tava com saudade. Nossa, eu sinto falta dessa família até hoje. Porque daí as famílias a gente vai fazendo um rodízio, vai trocando, né? Eu sinto falta das crianças até hoje. A gente vai pegando um amor com as crianças, né? Quando a gente faz esse trabalho. Hoje a gente já não leva mais o caramelo, porque agora tem o Tonzinho, é 2. Aí não cabe 2 cachorros, mais as cestas, né? Mais o leite que a gente leva, tudo. O caramelo é porco, né? O outro é espírito de porco. Mas ainda, as famílias que conhecem o caramelo ainda perguntam do caramelo. Mas é muito gratificante. Então, mesmo nas dificuldades, a gente recebe a oportunidade de reconciliamento com esses irmãos que vêm na nossa família, os nossos familiares, né? Que às vezes a gente fala família, a gente pensa só pai, mãe e irmãos, né? Mas não, a gente tem os parentes também. Sogra, sogro, cunhado, cunhada, primos, né? Esses também, às vezes, com um a gente tem mais facilidade de lidar, com outros nem tanto. A gente está tendo a oportunidade de reajuste. Às vezes a gente consegue resolver com alguns, com outros não. Por isso, algumas relações familiares parecem tão intensas, difíceis ou profundas. A família não surge por acaso. Existe um planejamento espiritual envolvendo reencarnação e necessidades evolutivas. Está vendo, Henrique? Há um planejamento. Então, nós não está por acaso. Deus não catou nós, vou jogar essa aqui nessa família para ver. Não, há todo um planejamento reencarnatório para a gente. Só errou só no meu, né? Só na minha família que ele errou. Não, a gente está na família que melhor nos convém para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Às vezes a gente não concorda, mas a gente tá certinha naquela família. Qual seria o resultado do enfraquecimento dos laços de família? Os espíritos respondem: o aumento do egoísmo. Você viu que eu coloquei até em negrito, né? Ou seja, quando os laços familiares se enfraquecem, o egoísmo cresce. A família funciona como um núcleo de aprendizado coletivo. Sem esse vínculo, as pessoas pensam apenas em si. Diminui o sentimento de responsabilidade. Enfraquece a fraternidade, cresce as diferenças morais.
Quantas famílias que a gente vê que às vezes, né, tem uma escassez maior de comida, o que a gente vê? A mãe alimenta primeiro as crianças, se sobrar, ela come. Não é? Então, rompendo esses laços, as pessoas vão ficar mais egoístas. Você não vai ter com quem dividir. Você vai pensar somente em si. Você não vai pensar no próximo. Você não vai pensar no seu irmão. Você não vai pensar no próximo. Vocês estão muito quietinhos. Eu estou achando que vocês não estão entendendo nada, hein? Eu tô apavorado. Você está apavorado? Pô, Por que, Henrique, você está apavorado? tarefa é arte. É, a tarefa não é fácil. Mas também não é difícil, não. Como é que pode? Obrigado, Ana Cida, pelo apoio. A humanidade inteira é uma grande família espiritual. O lar é um laboratório da alma. Ninguém nasce em determinada família por simples acaso. Cada convivência familiar possui objetivos educativos e espirituais. Às vezes, Deus reúne espíritos afins para fortalecimento no bem, espíritos em conflitos para reconciliação, espíritos necessitados de aprendizado mútuo. Então, às vezes, não tem só conflitos, só desafetos nas famílias. Tem espíritos afins também. Aí explica o porquê às vezes a gente tem mais facilidade com um irmão do que com outro irmão. A gente tem mais, às vezes, facilidade com a mãe do que com o pai. Ou, às vezes, mais facilidade com o pai do que com a mãe. Então, é tudo um aprendizado. Os espíritos em conflitos é para reconciliação. Espíritos necessitados de aprendizados mútuos. Por isso, o ambiente familiar é frequentemente o local das maiores provas, mas também das maiores oportunidades de crescimento. Agora, uma aplicação prática. Essas questões nos convidam a refletir. Então, eu trouxe umas questões para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho. Como estou vivendo meus laços familiares? Não precisa responder, só pense. Como que estou vivendo meus laços familiares? Tenho cultivado compreensão e diálogo? Às vezes a gente tenta. Estou contribuindo para a união ou separação? Tenho usado o lar como espaço de crescimento espiritual? Uma árvore permanece firme porque suas raízes sustentam seu crescimento. A família funciona como essas raízes. É nela que o espírito recebe
as primeiras lições de amor, convivência e responsabilidade. Quando as raízes adoecem, toda a árvore sofre. Quando são cuidadas, os frutos aparecem naturalmente. Os laços de família são uma lei divina destinada ao progresso moral da humanidade. Família não é uma prisão, não é acaso, não é apenas vínculo biológico. Família é uma oportunidade sagrada de aprendizado, reconciliação e evolução espiritual. É oficina onde Deus nos lapida. Cada pessoa que cruza nosso caminho é uma oportunidade que Deus nos oferece para aprender a amar melhor. Que a gente possa levar essa frase, que a gente possa exercitar. E eu trouxe um videozinho para passar para vocês, para elucidar um pouquinho, que quantas vezes, às vezes, a gente já não pensou o que está ali no videozinho. Amanhã a gente vai pedir amanhã é domingo minha volta, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu vou cuidar de gente chata, é no trabalho, em casa. Lembra essa gente toda sumiço da minha vida. Pedro Antônio? Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você? Eu sou a sua fada madrinha! Onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Tá, Realizando seus desejos. qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Dinheiro, assim. Não tá rolando, né? Esse negócio de crise não tá fácil nem para as fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Incomodando? Aham. Tem. Um monte de gente chata que me odeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem que fazer isso. Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, meu nome. Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Então vamos lá, começar com o meu chefe, tá? Esse aqui eu quero ser inimigo da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária do meu chefe também não me suporta, eu também quero que você assuma com ela, tá? Pra minha família, tá? Pra minha procetura. Não, é uma excelente. Meu irmão, principalmente, se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, Caraca! Pedro Antônio. Outra fada? Fada. Sua morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestido paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. O que você quer comigo? Adivinha? Veio buscar? Não. Bem detetive. Claro, eu sou dessa pra essa encarnação já tá terrível. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Não tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para assumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui pra você? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não vou. Acorda. Sério? Tá vendo pesadelo aqui na sala?
Oh, meu Deus, graças a Deus, sabe que ela tem. Tava gritando com essa chave aqui na mão, na rua. Tem uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a maneira, é a lista das pessoas que eu amo, entendeu, velho? Calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês só tem. Mas eu, não, é porque é um amor bandido. É um amor bandido. Tá vendo? Tá vendo? Se a gente perder, né, a oportunidade de se reconciliar com os nossos desafetos, se a gente quiser que eles desapareçam todos, para a gente não ter mais conflitos, cadê? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Espero que eu tenha passado para vocês alguma coisa, que vocês tenham aprendido, que não é fácil, mas a gente está no caminho, a gente está aprendendo, a gente está em evolução, a gente está em aprendizado, e a gente não pode sumir com todas as pessoas que a gente não gosta da face da Terra, porque senão vão sumir com a gente. Né? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Tá tudo na ponta da língua? Podemos fazer chamada oral? Ó, consegui terminar no tempo. Viu? Antes da gente fazer o nosso passe coletivo, onde que eu pus minha luzinha? Ah, tá aqui. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Chico, ele diz: família é a mais importante agremiação da face da Terra. E nesse livro tem uma mensagem psicografada, no livro do Manolo: família somos todos espíritos. Eu gostaria de ler como complemento da nossa oração final, do nosso encerramento. Abençoemos, pois, a família, essa instituição que antes ser humana é divina. Divina porque nos oferece as oportunidades de reparação no caminho reencarnatório. Divina porque nos oferece a oportunidade do esclarecimento, muitas vezes vindo por parte de quem não esperamos. Divina porque nos oferece a oportunidade de compartilhar o que já sabemos e receber nesta partilha o que nossos companheiros de viagem sabem. Abençoemos a família, esse cadinho do Espírito, e aproveitemos esta oportunidade reencarnatória para nos transformar em pessoas um pouquinho melhores. Mensagem psicografada, recebida em 28 de novembro de 2012. Que nós possamos, com tudo isso que aprendemos hoje, atentar, olhar a cada um que vive conosco, que vive ao nosso redor, que convive com a gente, ou que passa pelo nosso caminho, com um pouquinho mais de amor.
Não é fácil, mas é um exercício diário. E vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo amor um para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, e em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmo e receptível ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, transformando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossa mente, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligada a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos espiritualmente e materialmente. Permanecemos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos à prece de encerramento. Vamos, neste momento, vibramos muito amor e muita paz ao planeta Terra. Vibramos por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, que eles possam receber e sentir toda essa energia de amor e de carinho. E vamos deixar uma vibração de amor ao plano espiritual, para que ele possa levar aonde houver a maior necessidade. E agradecidos, amparados, pedimos licença aos mentores de hoje, a patrona da nossa casa, Irmã Cidufor, para encerrar o nosso encontro com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.